Domingo agora, se nada mudar, a fase emergencial se encerra. Mas eu acho que dificilmente nós seguiremos de um jeito mais relaxado, mais flexível a partir da semana que vem, visto os números que temos não somente em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E para discutir esse assunto, nós temos que chamar pessoas que vivem esse problema diariamente aqui em São Paulo, né, Ana? Exatamente. Quem, na verdade, analisa esses dados, né, Joel, para orientar o governo de São Paulo. No fim das contas, quem bate o martelo é o governador João Dória, mas o Centro de Contingência da Covid-19 faz o mapeamento desses números, apresenta ao governo e aconselha o que deve ser feito ou não. Está com a gente aqui na linha o Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência aqui de São Paulo. Tudo bem, doutor Paulo? Boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite para conversar com vocês. A gente que agradece, doutor, porque as dúvidas são inúmeras, né? A fase emergencial, teoricamente, se encerra domingo agora. Mas com esses números que temos hoje, fica difícil imaginar que viveremos algo mais permissivo a partir da semana que vem. Mas dá para pensar em um meio termo, por exemplo, entre a fase emergencial e a fase vermelha, doutor? De fato, nós ainda estamos numa situação muito crítica, no topo dessa segunda onda, mas felizmente conseguimos ao longo já de praticamente um mês de fase emergencial, quase um mês, conseguimos estabilizar a curva e agora começamos a observar uma redução ainda muito discreta, lenta, mas felizmente já caminhando para uma melhora do quadro que nós estamos enfrentando. Então, provavelmente nós vamos precisar prosseguir ainda por algum tempo com essa situação de medidas mais restritivas, seja a fase emergencial, seja a fase vermelha. E aí, era essa pergunta que eu faria para o senhor agora, né? De que a gente precisa seguir com as medidas restritivas, mas o que exatamente que o Conselho, que o Centro de Contingência, na verdade, vai aconselhar ao governo de São Paulo? Porque surgiu aí uma possibilidade de que a gente saia da fase emergencial, que é a mais apertada, com as regras mais rígidas, para uma fase vermelha um pouco menos rígida, para tentar fazer também a economia dar uma caminhada. Isso também está em discussão, Paulo? Seria um misto, né, pelo que você está falando, Ana, das fases amarela, vermelha e a emergencial. Tentar buscar alguma fórmula, não sei se mágica, não sei se existe uma fórmula mágica nesse momento. Deixar o comércio dar uma respirada, por exemplo, né? Realmente a situação ainda é muito grave, como eu falei. Para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, nós tínhamos no estado de São Paulo cerca de 200 casos novos a cada 100 mil habitantes em 2 semanas. E hoje nós estamos com 500 casos novos por 100 mil habitantes a cada 2 semanas, quer dizer, mais do que dobro. Então, a transmissão do vírus, o número de novas infecções e, consequentemente, de novas internações e perdas de vida continua muito elevado. Eu não vejo, nesse momento ainda, condições de poder fazer essa transição que vocês estão mencionando. Estamos discutindo se mantemos a fase emergencial por mais algum tempo, ou se é possível passar para a fase vermelha, que continua sendo uma fase muito restritiva, que não permite o funcionamento presencial de atividades não essenciais. Então, ainda eu acho que nós estamos nesse cenário sem pensar em algo mais light, talvez eu poderia dizer. É você permitir, por exemplo, o retorno dos escritórios, permitir que as lojas de materiais de construção reabram. O take-away, que está proibido, por exemplo. Então, eu quero comprar alguma coisa, vou na loja de pé. Então, dos restaurantes até a justiça até liberou, mas de loja nenhuma pode, né? Uhum. Então, seria meio que, né, facilitar um pouco a vida do comércio, permitindo que eles voltem. De todo modo, é a fase vermelha mesmo. E é restritiva. Agora, doutor, a pergunta importante. Por mais quanto tempo, de acordo com o que temos hoje,
nós precisamos viver essa fase vermelha, né? Mas uma semana, a partir de segunda-feira agora, 2 semanas, 3 semanas, porque vocês acertam todas as projeções. Vocês disseram que no dia 6 agora passado, terça-feira, os números começariam a cair de mortes. E começaram realmente mesmo. começaram. Nós sabemos que o centro de contingência ele é composto por pessoas do gabarito do senhor e outros cientistas, pessoas estudiosas. Então, vocês sabem com o que temos hoje, mas quanto tempo temos que enfrentar essa fase vermelha? Porque a palavra é essa, enfrentar. Né? Não é fácil você viver uma fase vermelha, é enfrentar mesmo a problemática fase vermelha também. Quantas semanas seriam necessárias, ô doutor? Eu estimo que provavelmente o mês de abril ainda seja um mês com essas condições, porque hoje, apesar de nós estarmos começando a melhorar a situação, como eu falei, o número de casos novos ainda é extremamente alto e os hospitais estão lotados. Nós ainda temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI praticamente beirando os 90%. Ontem estava em 89%, de forma que nós temos um número de quase 30 mil pessoas internadas ou em enfermaria ou em leitos de UTI por quadros mais graves de Covid-19. E isso, o que nós prevemos daqui para frente, é uma redução, mas é uma redução lenta. Ela não é de uma semana para outra, infelizmente. Junto com isso, eu acho que tem um processo muito importante, que é o da vacinação. Conforme a vacinação avança nas faixas etárias, principalmente dos idosos mais jovens, temos a previsão aí de começar a vacinação de 67, 66, 65 anos entre semana que vem e a outra semana. Isso também começa a ter um efeito muito positivo na redução de internações e de perda de vidas. Então, na minha avaliação nesse momento, as próximas semanas desse mês ainda vão ser semanas de muita restrição. Não sei se vamos no vermelho até o fim do mês, não consigo ter essa certeza, mas eu vejo que é provável que nós ainda tenhamos um mês com muita restrição, infelizmente. Agora, a gente na semana passada, doutor Paulo, chegou a comemorar, porque assim, é um índice muito alto ainda, mas já mostrava uma reação do sistema de saúde, quando São Paulo caiu para menos de 90% da ocupação de leitos de UTI. E de um dia para o outro, saltou para mais de 90% de novo. A gente desceu para menos de 80%, né? 88% é o último número que a gente tem. Já é possível falar dos números de hoje, se pelo menos de um dia para o outro está acontecendo uma estabilidade, se a gente conseguiu entrar no 5º, 6º dia de redução de novos casos e de internações aqui em São Paulo? É possível. Eu tenho os números do estado de São Paulo. Então, por exemplo, comparando o início dessa semana com o início de semanas anteriores, nós pela primeira vez, tivemos uma redução importante, comparado ao que nós tínhamos, que era um aumento progressivo, de número de pacientes, novos pacientes em UTI. Tivemos uma redução nesses últimos 3 dias de praticamente 140 pacientes por dia, chegando às UTIs no estado de São Paulo. Isso é muito bom, mas temos que lembrar que nós temos quase 13 mil pacientes internados. Então, como eu falei, a redução ela é lenta. Isso é o resultado desse esforço enorme da sociedade ao longo de mais de um mês nessa situação de vermelho e fase emergencial. Nós estamos agora vendo os resultados positivos desse nível de restrições, de isolamento social, que de fato leva à menor transmissão do vírus. A vacinação, como eu estava falando, ela é importante, mas nós temos que manter ainda, infelizmente, essas medidas, porque há uma grande circulação do vírus. Então, eu vejo com um bom prognóstico as próximas semanas, mas ainda sempre num nível muito elevado de novos casos e novas internações no estado. O índice de hoje o senhor tem já, doutor Paulo, de ocupação de leitos?
Não, o de hoje eu ainda não recebi. Então não temos o número ainda. Diga, João. Doutor, e as escolas? Há uma discussão muito grande acerca delas, inclusive na minha casa, e acredito que seja discussão em tantas outras residências. Nós temos aqui porque o fim da fase emergencial, em tese, faz as aulas voltarem, né? Exatamente, só que ainda há uma preocupação, por isso que o senhor disse. Né? Nós temos hoje 500 casos a cada 100 mil habitantes em 2 semanas, né? Enquanto tínhamos 200 há alguns meses. Ou seja, o vírus está circulando e muito. A segurança em se retomar as aulas, mesmo com o final da fase emergencial, se vocês decidirem, por exemplo, que a partir da semana que vem nós entraremos na fase vermelha, né? Na fase vermelha já dá para retomar as aulas com aquelas regras todas. Vocês vão recomendar mesmo que as aulas sejam retomadas assim como era no passado ou não? Pode haver alguma mudança também para as aulas presenciais? Essa é uma questão extremamente importante, né? Primeiro, eu acho importante deixar claro que não houve uma proibição de atividades presenciais em escolas por parte do Centro de Contingência, mesmo na fase emergencial. Houve uma recomendação de que se reduzisse ao máximo essas atividades presenciais no início, nessa fase emergencial que nós temos há cerca de um mês. Então, é possível, do ponto de vista da recomendação do Centro de Contingência, que se retome atividades presenciais progressivamente, mesmo que nós continuemos em fase emergencial. Na fase vermelha, isso já estava claro. Por quê? Porque dentro do ambiente escolar, os dados que nós obtivemos ao longo do segundo semestre do ano passado e agora nos 3 primeiros meses deste ano, mostram que há pouca transmissão dentro das escolas e principalmente de criança para criança. A transmissão maior ocorre entre professores e principalmente fora da escola. Então, o ambiente escolar, ele é um ambiente relativamente seguro. Vamos dizer que praticamente não existe risco zero em lugar nenhum, né? Mas o ambiente escolar é um ambiente relativamente seguro e a volta a atividades presenciais é muito importante, principalmente para as crianças e para os adolescentes que estão passando por uma fase de vida onde a escola é algo fundamental na vida e no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. E, doutor Paulo Menezes, para encerrar da minha parte, em relação ao futebol, qual vai ser a recomendação do Centro de Contingência ao governo? O Centro de Contingência não vê que a atividade do futebol traga um risco para a população. Eles estão ali muito confinados, ou seja no estádio, seja no centro de treinamento, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, o impacto é pequeno. Agora, para os atletas, para as equipes técnicas, o impacto ele é bastante importante. Nós temos visto, desde o segundo semestre do ano passado, quando se retomou essa atividade, que quando uma equipe tem o vírus, a gente tem um número grande de casos entre jogadores, comissão técnica, e às vezes alguns são mais graves, inclusive. Então, aí é uma questão mais da relação dos clubes com as federações, com a CBF. Nós entendemos que foi importante a parada do futebol como mais um gesto, mais uma comunicação para a sociedade da gravidade do momento, da necessidade de que todos contribuam para que esse momento a gente consiga superar. Então, vamos aguardar. Está havendo uma negociação, uma conversa entre os clubes de futebol, a federação e o Ministério Público, e dali deve sair uma posição daqui para frente em relação a isso. Entendi. Então, em relação ao centro de contingência, não tem problema. Não é algo visto como impossível de ser retomado em breve. Assim como as aulas também. Exato. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela entrevista. Sorte pra gente. Espero conversar com o senhor daqui a alguns dias para anunciar uma permissão, uma flexibilização, né? Porque o que estamos vivendo hoje é muito penoso para o povo. Nós sabemos muito bem disso, para as pessoas que precisam
do dinheirinho diário ali, os ambulantes, o povão como um todo. Doutor, muito obrigado, um grande abraço, viu? Obrigada. Eu agradeço. Realmente eu entendo como é difícil para todo mundo, especialmente para os mais vulneráveis, mas se a gente conseguir manter essa situação por mais um pouco, nós vamos ter, felizmente, dias melhores e espero poder voltar a conversar com vocês em uma situação mais tranquila que a que nós temos hoje. Muito obrigado. Assim esperamos, Se doutor. Deus Obrigada. quiser.